Olá, muito bem. Meu nome é Leonardo Schmidt, sou médico reumatologista. Agradeço ao convite da comissão organizadora do congresso da SBUS. E eu vou falar sobre um tema muito importante, muito relevante na reumatologia, que é a contribuição do ultrassom nas doenças reumáticas, algumas dicas práticas que nós separamos para falar aqui hoje para vocês. Não tenho nenhum conflito de interesse para essa aula. Muito bem, a primeira dica seria o uso abundante de gel. É muito importante a gente, na avaliação de pequenas articulações, estruturas superficiais, utilizar uma camada abundante de gel para que seja feito, né, essa interface, essa camada bem volumosa de gel, justamente para não haver compressão das estruturas abaixo da pele. Isso na reumatologia é muito importante, sobretudo na hora de a gente avaliar pelo uso do Power Doppler, essas articulações muito superficiais. Então, o uso do gel com abundância facilita bastante para que possamos avaliar essas estruturas superficiais. Então, sempre lembrar de usar uma camada importante de gel. Muitas vezes o transdutor não deve nem encostar a pele, né? Como nessa imagem tem uma camada abundante de gel, o transdutor ele não faz pressão na pele, né? Ele não encosta como se estivesse levitando, né, esse transdutor sobre essas estruturas, né? Com isso a gente consegue avaliar com exatidão, né, todas as estruturas articulares, né, a membrana sinovial e principalmente na hora de realizar o estudo com Power Doppler. Tá? A gente não deve comprimir esse transdutor, né, e deve deixar uma camada abundante de gel justamente para não ter essa interferência do peso da mão e do peso do transdutor na hora de fazer o exame. Tá? Então essa é a primeira dica. Usar bastante gel na hora de fazer os exames de ultrassonografia dessas pequenas articulações, principalmente mão, articulações de punho, de pé, né? Então não usar pouco gel, usar bastante gel, ser bem generoso aí na hora de utilizar o gel. O posicionamento também do paciente é muito importante, tá? Principalmente na realização desses protocolos que utilizamos para avaliação de articulações de mãos e punhos, por exemplo. Então, nesse caso aqui, nós temos duas maneiras de fazer a avaliação da mão e do punho do paciente. Uma delas seria o paciente sentado na maca com um posicionador, que pode ser um travesseiro, né? De forma que essa mão e esse punho fiquem numa posição anatômica, né? Alinhada, a mão alinhada com o antebraço, levemente, pode ser levemente fletida, né? Ou na posição anatômica normal para avaliação, né, dessa região aqui dorsal, né? Mas também para avaliação palmar, né? Essa mão deve estar numa posição anatômica repousada. Outra maneira, para salas que têm um tamanho um pouco maior, você pode colocar o paciente do outro lado da maca, né, e o paciente senta numa cadeira mais baixa e coloca, né, as suas mãos, né, e o antebraço apoiados na própria maca de exame. Né? O médico, o examinador, com equipamento de ultrassom, ficam do outro lado, né, para realizar esse exame. Então, fica uma posição mais anatômica, uma posição neutra, anatomicamente neutra. Então, na hora de realizar esses exames, é fundamental manter esse tipo de posicionamento. Dica número 3, manobras de compressão. É muito importante na avaliação dessas articulações utilizar manobras dinâmicas. Tá? E uma dessas manobras que nos ajuda muito para a diferenciação de derrame articular com diferenciação de hipertrofia sinovial é justamente a realização de manobras de compressão com o transdutor. Então a gente comprime a articulação, a estrutura que está sendo avaliada, tá? E consegue diferenciar o que é derrame. O derrame normalmente ele é anecoico ou hipoecoico, né? Geralmente vai ser anecoico porque é um líquido, e ele é deslocável e compressível, tá? Ao contrário da hipertrofia. A hipertrofia, nessa imagem nós temos tanto derrame, né, nessa área aqui, mais à esquerda da imagem, quanto a hipertrofia sinovial. Tá? Então, a hipertrofia ela é pouco compressível e não deslocável, e o derrame a gente consegue deslocar e comprimir. Tá? Então, com essas manobras dinâmicas de compressão, tá, são fundamentais, a gente utiliza direto esse tipo de manobra na avaliação dessas pequenas articulações
principalmente de mãos e punhos, né, e também dos pés, né, pequenas articulações mais superficiais, para justamente fazer essa diferenciação de derrame para hipertrofia. Muitas vezes, como nessa imagem, pode ter as duas coisas juntas, né, o derrame junto com a hipertrofia sinovial. Aqui também mais manobras de compressão, né, aqui uma terceira metacarpofalangiana volar, né, nessa imagem. Aqui uma quinta metacarpofalangiana dorsal, então mostrando a compressão. E notem que não há um deslocamento, né, desse material, tá, da hipertrofia sinovial. Tá? Não se desloca, ela é pouco compressível, né, ao contrário do derrame articular, como é líquido, ele acaba sendo deslocável e compressível. Né? A hipertrofia, a gente não consegue comprimir muito. Né? Nota, essa imagem está bem clara aqui, que tem pouca compressão, porque é a hipertrofia sinovial. A dica número 4 é o ajuste adequado do recurso do Power Doppler nessas avaliações ultrassonográficas das nossas doenças. Tá? Então, é fundamental ajustar corretamente esse Power Doppler. E como é que a gente ajusta isso? Tá? O PRF, que é a frequência de repetição de pulso, ele deve estar entre 0,5 e 1 kHz, tá? Em média 0,7 kHz, né? Ou 750, 700 Hz. Tá? Então, esse recurso da frequência de repetição de pulso, PRF, deve ficar em torno, né, de 0,5 e 1 kHz. O filtro de parede, tá? Ele deve ficar baixo, né, o mais baixo possível. Tá? A frequência do Doppler, ela deve variar entre 6 e 12 MHz, isso vai depender de cada equipamento. Tá? Em média, deixar em torno de 8 MHz essa frequência do Doppler, né, que a gente consegue ter uma sensibilidade melhor dessas estruturas mais superficiais. Tá? E o ganho do Color, né, ele deve ser ajustado até sumir os últimos artefatos que a gente vai encontrar aqui abaixo da superfície óssea da articulação que a gente está avaliando. Então, vamos mostrar uma imagem dinâmica disso. Então, aqui o ganho foi colocado supersaturado em 100% e a gente vai reduzindo isso até um ponto onde não haja mais artefatos nessa região aqui abaixo da superfície óssea. Tá? Vamos abaixando aqui nesse ponto de 76%, foi o ponto ideal onde não havia mais artefatos aqui embaixo dessa superfície óssea. Tá? Então é muito importante deixar esse ganho também um ajuste adequado. Tá? Se você deixar ele muito alto, a gente vai ter artefatos, né, na área sinovial, e se você colocar ele muito baixo, a gente não vai detectar adequadamente os sinais reais do Power Doppler. Então, aqui resumindo novamente, o PRF entre 0,5 e 1 kHz, ou 500 e 1000 Hz. Tá? O filtro de parede baixo, a frequência do Doppler entre 6 e 12 MHz, dependendo do aparelho, em média deixamos em torno de 8 MHz, e o ganho do Color até que sumam-se esses artefatos abaixo da superfície. Muito bem. Outra dica muito importante, lembra que falamos das manobras de compressão, tá? Nesse caso aqui, na hora de realizar o estudo ao Power Doppler, não devemos comprimir demais o transdutor, tá? De preferência, o transdutor deve só tocar suavemente ou nem tocar a pele, tá? E a gente não deve comprimir, porque senão nós vamos colabar essas estruturas vasculares que estão captando o Doppler, né? E esse Doppler vai ser falsamente negativo, ou iremos diminuir, né, a intensidade desse Doppler, desses sinais, falsamente. Tá? Então, não devemos pressionar, comprimir demais, né, esse transdutor sobre a pele, tá? No caso da avaliação do Power Doppler. Outra dica importante, dica número 5, seria o uso de mapas de cores para avaliação das artropatias microcristalinas, principalmente. Tá? A maioria dos equipamentos mais modernos existem esses mapas de cores, né, além da escala de cinza, que facilitam a visualização, principalmente de estruturas mais hiperecogênicas, como é o caso aqui, o exemplo que a gente trouxe do sinal do duplo contorno da cartilagem hialina que nós costumamos ver na artropatia microcristalina
por cristais de urato, na gota. Tá? É um dos sinais clássicos da gota, esse sinal do duplo contorno. Reparem que quando modificamos, né, o mapa de cores para essa cor magenta, por exemplo, nós conseguimos visualizar melhor esse sinal do duplo contorno. O mesmo ocorre com o índigo, né, que é uma outra cor mais azulada, mais arroxeada. Então, essa imagem mais hiperecogênica fica mais exacerbada. E aqui também é um mapa de cor chamado RGB, né, que também a gente consegue ver uma intensificação de tudo que é mais hiperecogênico, né, como a superfície óssea aqui, por exemplo. Então, o sinal do duplo contorno também ele fica mais visível, né, nesse tipo de mapa de cor. Ok? Então, é uma dica útil que facilita a visualização, principalmente dessas alterações aí relacionadas com artropatias por cristal de ácido úrico. A dica número 6 seria o uso correto dos termos e das definições utilizadas na reumatologia, né, principalmente na hora de descrever os laudos, né, de ultrassom. Então, temos que saber exatamente o que é uma erosão óssea, o que é um derrame articular, o que é uma hipertrofia sinovial, ou sinônimo de sinovite, o que é uma tenossinovite e o que é uma entesite. Tá? Então, isso é muito importante, é fundamental na hora de descrever essas alterações em nossos laudos. Tá? Começando pelo termo erosão óssea. A erosão é a descontinuidade intra- e ou extraarticular da superfície óssea, que é visível em dois planos perpendiculares. Tá? Então, essa é a definição do Homeract. Né? O Homeract é o órgão, né? É um grupo, né, de ultrassonografia em reumatologia que define, né, esses termos, tá? Baseado nas alterações ultrassonográficas. Então, o termo erosão óssea ele é definido como uma descontinuidade, né, intra- ou extraarticular da superfície óssea visível em dois planos. Isso é importante, né? A gente tem que ter a visualização dessa erosão em dois planos perpendiculares. Tá? Aqui um exemplo, uma erosão óssea na quinta metatarso falangiana, que é muito comum encontrar nas erosões nessa quinta metatarso, e ela deve ser visível, né, no plano longitudinal e também no plano transversal, como nesse caso. O derrame articular é um material anecoico, intra-articular ou hipoecóico, tá? Em relação à comparação com a gordura subdermal, que é deslocável e compressível e não capta sinais ao Doppler. Tá? Por que ele não capta? Porque ele é líquido, né? Não é hipertrofia, ele é somente líquido, então ele não vai captar sinais ao Doppler, não tem vasos sanguíneos de neoangiogênese no seu interior. Então, é um material hipoecogênico ou anecoico, né? Que é compressível e deslocável. Tá? Então, nessa imagem, a gente já viu antes essa imagem na aula, nessa área aqui é o derrame articular. Né? Aqui vemos uma área de hipertrofia sinovial junto também na mesma imagem. Tá? E a hipertrofia, ela é definida, né? É sinônimo de sinovite, é definida como um tecido sinovial hipoecogênico anormal dentro da cápsula articular que não é deslocável e é pouco compressível, podendo ter captação de sinais ao Power Doppler. Então, pode ou não ter sinais ao Power Doppler. Aqui nesse exemplo, nós vemos uma grande captação de sinais ao Doppler, tá? Nessa hipertrofia sinovial, que é sinônimo de sinovite. Podemos, além da hipertrofia sinovial, também ter concomitante na mesma articulação o derrame. Tá? Porém, é uma outra definição, como já falamos antes. Então, de diferenciar derrame articular de hipertrofia sinovial. A tenossinovite seria um tecido anecoico ou hipoecóico, anormal também, em relação às fibras do tendão, tá? Com espessamento dessa bainha tenossinovial e com presença de fluido, né, podendo ter essa presença do fluido tenossinovial anormal ou de hipertrofia tenossinovial, tá? Também visível em dois planos, tá? Que pode ou não ter a captação de sinais ao Power Doppler, como nesse exemplo aqui, uma tenossinovite do tendão extensor ulnar do carpo, o sexto compartimento do túnel, do punho, tá? Que é um tendão muito comum da gente encontrar tenossinovites na artrite reumatoide. Tá? Então, notem a visualização em dois planos, né? O plano transversal e longitudinal, né? Uma hipertrofia importante, essa membrana dessa bainha tenossinovial, com presença de sinais ao Power Doppler.
E a entesite, tá? É uma hipoecogenicidade anormal, né? E ou um espessamento da inserção da êntese com até 2 milímetros de distância da cortical óssea, que vai exibir sinais ao Power Doppler se tiver em atividade, né? Podendo também apresentar alterações que indicam dano estrutural, como as erosões ósseas, os entesófitos ou calcificações. Tá? Então, aqui algumas imagens de êntese, né, que é esse tecido que fica muito próximo, então até 2 milímetros da cortical óssea, tá? Na inserção dos tendões ou dos ligamentos, tá? Que podem apresentar, então, sinais ao Power Doppler, né, espessamentos, né, e irregularidades ósseas, até mesmo erosões ósseas e ou calcificações. A dica número 7 seria qual o horário, então, para se realizar o exame de ultrassom na artrite reumatoide, tá? Será que existe um horário ideal para realizar esses exames? Sim, são os primeiros horários da manhã. Assim como a própria doença, do ponto de vista sintomático, apresenta um ritmo circadiano habitual, então, na realização desses exames também devemos optar pelos horários da manhã, como mostrou nesse estudo aqui do Dr. Marvin Gutierrez, né, que a avaliação pelo Power Doppler das articulações metacarpofalangianas foi mais intensa nos períodos da manhã. Tá? Então, sempre optar pelos períodos matutinos para realizar esses exames. Outra dica muito importante seria a educação do colega solicitante, do médico solicitante, para solicitar, né, para fazer o pedido desses exames. Então, é muito comum a gente encontrar pedidos de exames para avaliação da artrite reumatoide somente da mão ou somente do punho. Então, seria fundamental a solicitação adequada da estrutura que o médico quer está procurando, né, está investigando. Então, para a pesquisa da artrite reumatoide, tá? É fundamental, inclusive para a realização dos protocolos, né, de avaliação da artrite reumatoide, a avaliação das mãos e dos punhos. Tá? Então, sempre pedir mão e punho, tá? Não só mão ou só punho, né? Porque normalmente as estruturas, as alterações estruturais nesses exames de artrite reumatoide envolve tanto a mão quanto o punho. Então, é importante que o colega solicitante esteja habituado, né, para solicitar corretamente esses exames, seja por convênio ou não, e no caso de convênios, né, a colocação dos códigos, a liberação dos códigos adequados para a realização desses exames. Então, isso é fundamental na prática clínica do ultrassonografista e do reumatologista, a colocação desses códigos adequados, né? Que esse código seria o código de ultrassom articular, por articulação, e o código de Doppler, né? Também é fundamental, é o Doppler colorido por órgão estrutura isolada, que é esse código aqui. Então, ambos devem acompanhar, né, a solicitação tanto do ultrassom articular quanto do Doppler colorido de órgão estrutura isolada. Bom, vou deixar meu contato, caso queiram entrar em contato para tirar dúvidas. Nós temos a nossa página no Instagram, que é @ultrassomreumato, no Instagram e no Facebook. Nós estamos à disposição para eventuais contatos aí que vocês queiram também tirar dúvidas ou seguir a nossa página lá no Instagram. Nós temos alguns conteúdos lá que sempre estamos atualizando, bastante conteúdo de ultrassom e reumatologia. Agradeço ao convite da comissão organizadora. Muito obrigado.